A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero parabenizar a Ordem dos Pastores Batistas pela decisão, e foi uma decisão tardia. Essa decisão já deveria sido tomada há muito tempo. A decisão de excluir o pastor Ed René da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, né? Um pastor que se diz pastor, né? Ele é relativista e herege. Eu posso não ter o grau de conhecimento que o Ed René tem, eu posso não ter a teologia que ele tem, as formaturas que ele tem, a graduação que ele tem, mas eu aprendi que com as verdades bíblicas, não há negociação. E tem surgido aí uma gama de pastores, muitos pastores, em vários segmentos religiosos, e não é só pastores, padres também, né? Padres, bispos, arcebispos, que nesses últimos dias estão entrando pelo caminho do relativismo e do liberalismo. E há muitos anos esse pastor Ed René, o outro sobrenome dele é difícil de pronunciar, tem entrado por esse caminho. Como também tem entrado por esse caminho o Caio Fábio, Ricardo Gondim, tem outros aí que esqueci agora, mas estão desviados em cima do altar e levando uma grande quantidade de pessoas ao caminho da perdição, ao defender, como Ed René, ao defender que a Bíblia deve ser atualizada. E os seus seguidores, uma boa parte, tenta justificar isso dizendo que ele não queria dizer o que disse, que ele não propôs em atualizar a Bíblia. Lógico que ele não quis escrever uma nova Bíblia, mas ele quer insinuar de que as verdades bíblicas, elas são relativas, elas não são absolutas. Ele quer insinuar que a Bíblia, ela precisa ser contextualizada e de que não podemos condenar o pecado usando a Bíblia, textos da Bíblia, para condenar o pecado nos dias de hoje, porque estamos num mundo moderno e a Bíblia precisa ser reinterpretada, na opinião dele, para acolher essas pessoas, principalmente a comunidade LGBT, né? Foi isso que eu entendi. Se alguém entendeu diferente, busque os vídeos dele aí no YouTube, você vai ver que foi isso que ele quis dizer, né? Que tem alguns textos na Bíblia, um ou dois ou três textos na Bíblia que condena o pecado do homossexualismo. E ele disse: até quando nós vamos permitir que esses ensinamentos venham excluir pessoas que frequentam as nossas comunidades, né? Na mente dele, de acordo com a consciência dele, não podemos pregar contra esse tipo de pecado, e sim amar, abraçar e receber essas pessoas sem que exija uma mudança de vida, né? Pode continuar pecando, pode continuar errado, pode continuar no pecado, que na mentalidade desses pastores progressistas, como Caio Fábio, Ed René e Ricardo Gondim, e tem outros aí também, que não me recordo o nome, na mentalidade desses homens,
A Bíblia só ensina o amor. Eles não pregam sobre a justiça de Deus, sobre a punição de Deus contra o pecado, sobre a necessidade da renúncia do pecado para agradar a Deus. Eles ensinam só o amor, o acolhimento, um Deus amoroso que aceita tudo. E aqui eu quero falar uma palavra, uma frase que foi dita pelo pastor Silas Malafaia, que disse que a igreja ela está aberta para todos, só não está aberta para tudo. A igreja não está aberta para tudo. A igreja está aberta para todos. Um dia desses eu escrevi uma frase no meu Facebook que eu prefiro a arrogância, a ignorância, a braveza, a falta de educação de Silas Malafaia, defendendo a teologia bíblica, os ensinamentos bíblicos, a ortodoxia das doutrinas bíblicas, do que a lucidez, a fluidez, a delicadeza, a sensatez e a educação de Ed René, de Caio Fábio, Ricardo Gondim e todos esses outros hereges que, para dissimular, propagar e ensinar suas heresias, vêm com palavras macias, palavras doces, palavras afáveis, e a Bíblia já diz isso, né? Pedro disse que eles eles iriam disseminar suas heresias usando esses tipos de estratégias, né? Usando vou ver se eu acho esse versículo aqui. Não ia falar desse versículo agora, mas deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui em Pedro, na carta de Pedro. Eu acho que é o capítulo 2 de 2 Pedro, ou é o capítulo 3. Capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos pastores ou falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, não são poucos, muitos, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então a estratégia do herege é introduzir encobertamente heresias. Ele não chega e coloca para fora tudo de uma vez. Ele vai soltando aos poucos. Ele prega um sermão hoje, solta um pedacinho. Prega um sermão amanhã, solta outro pedacinho. Foi o que aconteceu com Caio Fábio, foi o que aconteceu com Ed René, com Ricardo Gondim e outros que tem aí no YouTube, aí na internet. Se você pesquisar aí vídeos no YouTube aí, heresias de Ed René, você vai ver várias falas absurdas desse suposto pastor. Inclusive ele, em uma entrevista ao Marcelo Tais, ele disse que era a favor da descriminalização das drogas, tanto da maconha como de outras drogas, e a descriminalização do aborto. Então um homem desse não é digno nem de ser chamado de pastor. Ele declarou ser de esquerda. Quanto à questão política, eu não vou entrar nem nesse mérito, né? Mas ser a favor da liberação das drogas, ser a favor do aborto,
Outro sermão duvidoso, quando ele pregou sobre a mulher samaritana, ele disse que a mulher samaritana entendeu o discurso de Jesus como que Jesus estava dando uma cantada nela, oferecendo outro tipo de água. Quando Jesus ofereceu água viva, ele insinuou que a mulher samaritana estava entendendo que Jesus estava oferecendo sêmen para ela. Isso aí é um absurdo grande, isso aí é uma tremenda falta de respeito com Jesus, com a Bíblia e com o que é sagrado. Esse homem é um louco. Ele pode falar bonito, ele pode falar manso, ele pode ser educado, ele pode ter vários cursos, pode ser formado, pós-graduado em várias áreas, na teologia e na filosofia e no que ele quiser ser, mas todo o conhecimento que ele adquiriu, se vem de encontro ao que está escrito na Bíblia, que a Bíblia diz que toda palavra, toda profecia, todas as escrituras, ela é divinamente inspirada. A Bíblia, ela é inerrante. Dependendo das traduções, pode ter erro de português. Não por culpa dos profetas ou dos homens que escreveram a Bíblia, mas no decorrer dos anos, quando se vai fazer as cópias, no decorrer dos anos, quando se vai para a gráfica e tal, pode ter erro de português. Pode acontecer em qualquer livro. Mas a mensagem da Bíblia, a mensagem bíblica, ela é inerrante. Deus não erra. Deus condena o pecado. A Bíblia condena o pecado. O que esses pastores, supostos pastores progressistas e liberalistas, vêm ensinando nos últimos dias, nesses últimos anos, de que não precisamos interpretar a Bíblia ao pé da letra, não passa de heresias. São homens hereges, homens que não têm compromisso com Deus, que pretendem arrebanhar para si uma grande quantidade de pessoas que pensam igual a eles. Porque nós, nesse tempo que estamos vivendo, tem aumentado muito o número de pessoas que preferem o relativismo, que nada é errado, que eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, você tem o direito de fazer o que quiser, que a sua verdade não é a minha verdade não é a sua verdade, ninguém é o dono da verdade, que a verdade para mim é errado para você e a sua verdade é errado para mim, então cada um faz o que quer, anda como quer, interpreta do jeito que quer, e aí é onde está o erro. O Ed René disse, tem o vídeo aí no YouTube se você procurar, que não existe ortodoxia bíblica. Ele disse que não existe uma teologia verdadeira. Ele disse que não existe isso, que o próprio Paulo, ele não tem uma teologia verdadeira, que tudo é relativo. O que ele ensina é que tudo é relativo. Você pode ser, fazer, entender do jeito que quiser, do jeito que interpretar. Outra heresia que ele falou, tem o vídeo aí no YouTube falando sobre a santidade. Ele disse que a santidade é uma consciência. Você ter consciência que Jesus está com você, isso é santidade. Você pode estar fumando maconha, você pode estar cheirando crack, você pode estar se prostituindo, você pode estar fazendo o que você quiser fazer. Se você tiver consciência de que Jesus está com você, ele está. Uma grande heresia isso aí. E muitos outros absurdos que esse herege falou, né? Esse Ed René. Então, parabéns aí aos pastores da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Fizeram certo, agiram corretamente e, digo mais, ainda demoraram na decisão. Isso aí já deveria ser decidido há muito tempo. E vocês deveriam também fazer uma investigação, que tem muito mais. Não só esse, tem muitos pastores em vosso meio, ligado à vossa convenção, como também dentro da Assembleia de Deus, e em todo segmento tem.
pastores dessa qualidade, que precisam ser exonerados. Quer atualizar a Bíblia? Quer ter uma igreja ao seu gosto? Siga sua carreira solo. Pregue para os seus seguidores, mas não é tolerável aceitar pastores hereges. Talvez você diga, mas onde está o amor? Onde está o perdão? Onde está o amor cristão? E quem disse a você que o amor cristão aceita heresia? Quem foi que disse que o amor cristão aceita mentiras? Quem foi que disse que o amor cristão aceita o pecado? Tem muita gente enganado. Pensa que o amor que Cristo nos ensinou foi aceitar tudo, abraçar tudo, concordar com tudo, e não é. O próprio Jesus bateu de frente com o sistema religioso, com os fariseus, e reprovou a atitude deles. Aí eu te pergunto, Jesus não tinha amor? Jesus tinha e ele tem amor. Mas as heresias, ela não deve ser tolerada, não deve ser acolhida. A princípio, a Ordem dos Pastores do Brasil solicitou que o Ed René se retratasse. Foi-lhe dado a oportunidade de se retratar, ele não aceitou se retratar. Porque o herege, ele não aceita se retratar. A cabeça dele já está feita, a mente está cauterizada. Cauterizou a mente no pecado, cauterizou a mente na heresia. E ele acha que o que está ensinando está certo. E muita gente, lamentavelmente, muitas pessoas acham que ele está certo. Porque não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. E estuda os textos que lhe convém, né? Só aceita os textos que lhes convém. Mas os textos que reprovam as suas atitudes, os seus pecados, as suas devassidões, eles atropelam e passam por cima. E tem, dentro desses textos bíblicos que reprovam o pecado, como o próprio Ed René já insinuou isso, que alguns escritores da Bíblia eram machistas, faziam segregações, alguns textos bíblicos apoiavam a segregação e coisa desse tipo, apoiava a discriminação. Então esses pastores progressistas envergonham o Evangelho de Cristo. Posso não falar bonito, como Ed René, posso não ter um português polido, posso não ter uma formatura nem o estudo que esses homens têm, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia ensina. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus abençoe.